Parece que foi ontem, mas 10 anos se passaram. Alguns filmes viraram clássicos, outros sumiram da memória, mas todos eles dizem alguma coisa sobre quem nós fomos e sobre o mundo de 2015. Se prepare aí para uma viagem no tempo, mês a mês, filme a filme, emoção por emoção. Fala galera do bem, e é isso! Se você viveu intensamente o cinema em 2015, provavelmente ainda guarda alguma lembrança, né, daquela época. De repente, quem sabe aí uma estreia que te surpreendeu, um filme que você viu acompanhado ou até sozinho, sei lá, que te marcou mais do que você esperava. E nesse tempo muita coisa mudou, né? Atores consagrados deixaram a gente, diretores estreantes viraram gigantes, e alguns daqueles filmes tu nem lembrava mais que existiam. E é isso. Há 10 anos as salas de cinema estavam lotadas, a pipoca estalava aquele cheirinho de manteiga no ar, as estreias eram aguardadas com muita ansiedade. Para muitos, 2015 parecia ser só mais um ano qualquer. Só que não foi. Foi aquele ano em que o mundo chorou pelo Paul Walker, né, no seu adeus das telas, mesmo que tenha sido graças à inteligência artificial. Foi o ano em que o cinema russo conquistou Cannes, né, com Leviatã, e que um drama colombiano chamado O Abraço da Serpente lembrava a gente daquela espiritualidade esquecida da floresta. Enquanto isso, o streaming dava aqueles primeiros passos mais ousados, né, com filmes chegando direto para o catálogo da Netflix, e uma pergunta ficava no ar. O cinema vai acabar, hein? O cinema vai finalmente, né, ter o seu fim? No Brasil, né, o cinema popular batia recordes, os festivais se multiplicavam e a crítica voltava a mirar em temas sociais com bastante firmeza. A sétima arte estava realmente em mutação e isso era palpável. Hoje, uma década depois, muita coisa mudou. Só que os filmes que marcaram aquele ano, né, o ano de 2015, eles continuam vivos. Nos memes, nos debates, naquelas playlists que a gente mantém e na lembrança de quem viveu, né, aquele tempo, de quem estava lá ali para conferir. E nesse episódio especial do Papo no Set, você é o nosso convidado para uma viagem cinematográfica de volta a 2015, porque o tempo passa, mas o bom cinema, esse permanece. Logo em janeiro, o cinema veio com tudo, o Oscar estava no ar e 3 filmes dominavam aquela temporada. Dirigido pelo Alejandro Iñárritu e filmado como se fosse um único plano sequência, o Birdman era uma sátira feroz sobre fama, sobre ego, sobre arte. O Michael Keaton, né, o ex-Batman, interpreta um ex-super-herói tentando recuperar relevância. É um metafilme brilhante, com uma trilha sonora super marcante de bateria, atuações super intensas. Venceu 4 Oscars, incluindo de melhor filme, e ajudou a redefinir as carreiras do Iñárritu e também do Michael Keaton, que levou o Globo de Ouro de melhor ator. 10 anos depois, ele segue atual e extremamente cultuado. Muita atenção para esse filme, porque no elenco a gente ainda leva de brinde a presença do Edward Norton, da Emma Stone e da Naomi Watts. A cinebiografia do Stephen Hawking trouxe muita emoção e ciência em doses super equilibradas. A Teoria de Tudo mostrou pra gente um Eddie Redmayne mergulhando no papel do físico com uma performance física e sensível que foi premiada com o Oscar de melhor ator. O filme conquistou o público, arrebatou todo mundo e ampliou o interesse sobre a vida de um dos maiores gênios contemporâneos. O filme foi indicado a mais 4 Oscars e teve um orçamento de somente 15 milhões de doletas e trouxe também a Felicity Jones no elenco, maravilhosa como sempre. Whiplash é um filme sobre obsessão, disciplina e arte, com tensão de um verdadeiro thriller. O J.K. Simmons levou o Oscar de melhor ator coadjuvante, né, vivendo um maestro tirânico, ruim pra caramba, num filme que entrou pra história. O longa mostrou pro mundo quem era o Damien Chazelle, que depois dirigiu La La Land, Babilônia e muita coisa boa. O Whiplash, 10 anos depois, ele continua sendo referência de edição, de som, de direção de atores, e para tudo isso, o filme gastou a bagatela, acreditem, de 3 milhões e 300 mil doletas. A Mulher de Preto 2, Anjo da Morte, dirigido pelo Tom Harper, também foi lançado em janeiro, trazendo a Phoebe Fox e o Jeremy Irvine no elenco. Sequência que tenta expandir o universo do primeiro filme e causa uma certa tensão gótica ali, mas sem o mesmo impacto do original, né, que foi com o Daniel Radcliffe. Custou 15 milhões de doletas, teve uma recepção meio que negativa ali pela crítica, mas fez um sucesso comercial bastante razoável. Busca Implacável 3 juntou nas telas Liam Neeson e Forest Whitaker sob a direção do Olivier Megaton. Capítulo final da franquia foi um sucesso de bilheteria internacional, mantém aquela ação frenética, só que perde um pouco em lógica e principalmente em emoção. Bom, um adeus honesto para um personagem que virou uma espécie de símbolo da ação tardia, mas ficou devendo pro original.
Fevereiro chegou com 50 Tons de Cinza. Sam Taylor Johnson dirigiu Dakota Johnson e Jamie Dornan nesse fenômeno cultural e comercial, adaptado de um best-seller erótico, digamos assim. Gerou dezenas de debates sobre sexualidade, romantização do controle, representatividade, mas foi um sucesso absoluto de bilheteria. O filme foi indicado ao Oscar de melhor canção original e venceu vários prêmios, inclusive o Framboesa de Ouro. Sniper Americano estreou dia 19 de fevereiro e foi dirigido pelo Clint Eastwood, mestre dos mestres. Bradley Cooper e Sienna Miller ajudaram a gastar 59 milhões de doletas e levaram o filme a receber 6 indicações ao Oscar, mas só venceu melhor edição de som. Baseado na história real do Chris Kyle, o atirador mais letal dos Estados Unidos, ele é um filme super polêmico que dividiu opiniões sobre patriotismo, sobre guerra, mas dominou as bilheterias americanas, fez uma carreira bem bonita. Fevereiro também foi o mês de mergulhar na nostalgia com Bob Esponja, um herói fora d'água. O famoso calça quadrada saiu do fundo do mar para enfrentar um vilão no mundo real, interpretado pelo Antônio Bandeiras. Uma mistura meio maluca ali de animação 2D, 3D, live action e tal. Trazia um humor nonsense da série, né, que se manteve firme ali, com piadas bastante legais ali para crianças, para adultos, referências pop adoidado e momentos absolutamente insanos que só o universo do Bob Esponja poderia entregar pra gente. Com mais de 300 milhões de doletas arrecadados, o filme se provou uma aventura à altura da criatividade caótica, né, do Bikini Bottom e reafirmou que a Esponja Amarela segue sendo um ícone da cultura pop. Também em fevereiro, o cinema abriu espaço para a luta pelos direitos civis com o poderoso Selma, uma luta pela igualdade. Dirigido pela Ava DuVernay, o filme retrata a marcha liderada pelo Martin Luther King Jr. em 1965 entre as cidades de Selma e Montgomery, no Alabama, um momento que foi bastante decisivo ali na história dos Estados Unidos. Com uma atuação super intensa do David Oyelowo e uma direção muito firme da DuVernay, Selma evita aquele didatismo chato e mergulha no impacto emocional e político de um movimento que foi construído com bastante coragem, com bastante fé e principalmente com muita resistência. Foi premiado no Oscar com a canção Glory, interpretada pelo John Legend e Common, e o filme se tornou uma referência para o cinema ativista moderno. 10 anos depois, a mensagem dele continua urgente e super necessária. O Destino de Júpiter estreou no Brasil no dia 5 de fevereiro, com direção da Lana e da Lily Wachowski, que trazia no elenco Mila Kunis, Channing Tatum e o Eddie Redmayne. O orçamento de 170 milhões de doletas parece que não foi suficiente para salvar o filme do buraco. Framboesa de Ouro de pior ator coadjuvante por Eddie Redmayne, esse épico sci-fi ambicioso das irmãs Wachowski, não encontrou o público, sabe? Visualmente era grandioso, só que narrativamente era muito confuso e foi detonado por causa do tom exagerado, extremamente colorido. Março trouxe Cinderela, dirigido pelo Kenneth Branagh, num elenco que reunia Lily James, Cate Blanchett e Richard Madden. Indicado ao Oscar de melhor figurino, esse clássico da Disney ganhou uma versão live action bem elegante, com figurinos bem bacanas ali, exuberantes e tal, uma direção bem refinada. Um dos primeiros acertos aí da nova leva de releitura da Disney, que atualmente tem sido um verdadeiro desastre. Dá uma conferida aqui que você vai entender o que eu tô falando. Enfim, Vício Inerente foi dirigido pelo Paul Thomas Anderson e tinha Joaquin Phoenix, Josh Brolin e Reese Witherspoon no elenco desse filme que narra uma viagem psicodélica por uma Los Angeles paranoica nos anos 70. Uma narrativa complexa, um humor super estranho e um Joaquin Phoenix magnético como sempre. Resultado? Um culto instantâneo. Recebeu 2 indicações para o Oscar, roteiro adaptado de figurino, e merece ser conferido. A série Divergente, Insurgente é a sequência da franquia distópica teen com mais ação, com mais efeitos e com menos entusiasmo. O cansaço do gênero ele já começava a mandar recados ali, apesar da bilheteria super sólida. Teve uma recepção morna, né, não levou nenhum prêmio relevante, apesar de ter Kate Winslet, né, e Theo James no elenco. O Garoto da Casa ao Lado, dirigido pelo Rob Cohen, com Jennifer Lopez e Ryan Guzman no elenco, foi um suspense erótico, né, do estilo dos anos 90, uma produção bem simples, um roteiro previsível, mas Madame Lopez segurou ali a bilheteria com aquele carisma que é, né, inegável. Mesmo assim, a moçoila foi indicada ao Framboesa de Ouro de pior atriz por aquele ano. O Brasil chegou com Casa Grande, dirigido pelo Felipe Barbosa e trazendo Marcelo Novaes e a Suzana Pires no elenco. Orçado em 2 milhões de reais, o filme foi premiado em festivais como Paulínia, Toulouse e até no Festival do Rio também. Foi sucesso de crítica e é um drama social bem afiado, que acompanha a derrocada de uma família carioca de elite, enquanto o jovem Jean descobre o peso das diferenças sociais.
com ótimas atuações, um roteiro super sensível, um retrato bem potente aí do Brasil em crise e ainda atualíssimo, né, 10 anos depois. Abril entrou quente. Vingadores Era de Ultron estampou nas telas Robert Downey Jr., Chris Evans e Scarlett Johansson num filme que custou a bagatela de 365 milhões de doletas. Galera, gastaram 1 milhão de doletas em cada dia que a gente viveu nesse ano, você não tem noção. Enfim, indicado a uma carrada de prêmios técnicos, de efeitos visuais e tal, esse segundo filme dos Vingadores apostou numa escala épica, mas teve uma recepção menos entusiasmada que a anterior. Ainda assim, consolidou o universo cinematográfico da Marvel como um fenômeno cultural e lançou novos personagens super importantes, como a Wanda, né, da Elizabeth Olsen, e o Vision, do Paul Bettany. Chappie, dirigido pelo Neil Blomkamp, trouxe um elenco estelar. Dev Patel, Hugh Jackman, Sigourney Weaver, tudo isso reunido num sci-fi existencial sobre um robô com uma consciência própria. Um filme ambicioso, super provocativo, que dividiu a crítica, não levou prêmios, mas reforçou a estética do Blomkamp como um autor de ficção científica social. Em Velozes e Furiosos 7, a gente viu James Wan dirigir Vin Diesel, Dwayne Johnson e Michelle Rodrigues, num filme que custou a bagatela de 190 milhões de doletas. Indicado ao Critics' Choice Award de melhor filme de ação, mais do que carros, ação e velocidade, Velozes e Furiosos 7 virou um tributo, né, que foi a despedida do Paul Walker, né, que emocionou milhões ao redor do mundo. Aquela cena final, ao som de See You Again, né, que inclusive levou o Grammy, se tornou um dos momentos mais tocantes da cultura pop dos últimos anos. Um blockbuster com coração, né, e com muita fumaça de pneu queimado. Entre Abelhas é o representante brazuca do mês de abril. Dirigido pelo ex-porta dos fundos Ian SBF, ele é um drama existencial brasileiro protagonizado pelo Fábio Porchat, que mandou super bem aí na entrega dramática, se mostrou um filme sensível, bastante, né, tocante aí sobre luto, sobre solidão, sobre percepção da realidade, né, que ainda traz Marcos Veras, o Marcelo Valle e a Irene Havashi no elenco. Esquece aquela Jennifer Aniston das comédias românticas. Em Cake, Uma Razão para Viver, ela surge crua, vulnerável, devastada, como uma mulher lidando com a dor crônica e com traumas profundos. Sem maquiagem, sem glamour, com silêncios que dizem mais do que palavras, enfim. Foi ignorada pelo Oscar, né, mas super aplaudida pela crítica, e essa atuação provou que a Jennifer Aniston tinha muito mais para oferecer do que Hollywood imaginava. Tanto que ela foi indicada ao SEG Awards, ao Globo de Ouro, ao Critics' Choice, e 10 anos depois, Cake segue como um filme pequeno, né, no orçamento, foram 7 milhões só, mas gigante na entrega emocional. Maio chegou com força total e no centro dessa tempestade toda estava Mad Max, Estrada da Fúria. Dirigido pelo George Miller, o quarto filme da franquia surpreendeu o mundo no momento em que ele reinventou o cinema de ação com um ritmo alucinante, com uma estética suja, com aquela narrativa visual quase sem falas, enfim. E no centro dessa trama, Charlize Theron, né, brilhando como a Furiosa, uma heroína de pouquíssimas palavras, muita presença, que desafia o regime tirânico do Immortan Joe, né, numa jornada de libertação no deserto. O Tom Hardy assume o papel do Max, mais contido, enquanto Nicholas Hoult entrega uma das performances mais inusitadas da saga como o insano Nux. Com um orçamento de 150 milhões de doletas e filmagens na Namíbia, o filme venceu nada menos do que 6 Oscars, galera. Vocês não têm noção. Melhor figurino, melhor direção de arte, montagem, maquiagem, mixagem e edição de som. Além de ter sido indicada a melhor filme e melhor direção. Mad Max, A Estrada de Fúria, a Estrada da Fúria, se tornou um clássico instantâneo e referência definitiva para o gênero de ação contemporâneo. Para quem preferia romance em vez do caos, Maio também trouxe a incrível história de Adaline, estrelada pela Blake Lively e pelo Harrison Ford, num filme que conta a história de uma jovem que depois de um acidente misterioso, ela para de envelhecer. Uma atmosfera mágica e uma fotografia super elegante, esse longa mistura drama, fantasia, amor atemporal, num roteiro bastante delicado, mas super envolvente. A Blake Lively impressiona a gente com uma performance super contida, super sensível, e o Harrison Ford tem aqui um dos melhores momentos, né, um dos melhores papéis dramáticos em anos, com direito a sequências emocionais inesquecíveis e tal. O filme foi orçado em 25 milhões, um filme barato, foi indicado ao Satellite Award, melhor fotografia, e se firmou como um romance super diferenciado, com alma, com estilos próprios, um título que vale a pena ser conferido. Para os fãs de adrenalina pura, Terremoto, a falha de San Andreas sacudiu os cinemas, literalmente. Dirigido pelo Brad Peyton, esse filme coloca Dwayne Johnson e Carla Gugino no centro da maior atividade sísmica da história da Califórnia. Com efeitos especiais de altíssimo nível, esse longo entrega tudo o que se espera de uma boa catástrofe hollywoodiana,
prédios desabando, ponte caindo, helicóptero em fuga, aquela corrida contra o tempo, e para salvar a família, obviamente, lá estava lá Dwayne Johnson. Mesmo com um roteiro simples, uma estrutura super previsível, o carisma do The Rock, né, e a escala dos desastres, eles garantiram uma ótima bilheteria. Foram mais de 470 milhões de doletas arrecadados aí no mundo todo e diversas, né, indicações técnicas ali, especialmente nas categorias de efeitos visuais e de som. Já no campo do terror, Poltergeist, o Fenômeno, tentou reviver o clássico dos anos 80, mas tropeçou nas próprias pernas. Estrelado pelo Sam Rockwell e pela Rosemary DeVitt, esse remake modernizou o visual da história, né, agora com drone, com tablet, com CGI e tal, só que perdeu no mistério, perdeu naquela tensão psicológica que tornaram o filme original tão marcante. Apesar de um elenco super competente, da direção bem segura do Joe Cannon, esse filme teve uma recepção bem fria por parte da crítica e não chegou a empolgar os fãs do clássico, não. Ainda assim, ele garantiu uma boa presença nas bilheterias internacionais e serviu meio que como uma porta de entrada ali, né, para esse gênero, né, para um público mais jovem que talvez não tenha tido acesso ou que não tenha conhecido o original. E fechando o mês, né, com mais sensibilidade, mais contexto histórico, Promessas de Guerra marcou a estreia do Russell Crowe como diretor. Ambientada após a Primeira Guerra Mundial, esse filme acompanha um pai australiano que viaja até a Turquia em busca dos corpos dos filhos que desapareceram na Batalha de Galípoli e encontra muito mais do que ele esperava. Com atuações bem discretas, bem delicadas, belíssimas paisagens e uma narrativa mais contemplativa, esse filme mescla drama íntimo com o trauma coletivo da guerra. O Russell Crowe contracena com algo acurilêntico nessa história sobre perda, sobre perdão, sobre reconstrução. Um filme bastante sensível, bastante bonito, que recebeu o ACTA de melhor filme, né, que é o Oscar australiano, e foi destaque. Ele fez bonito em diversos festivais internacionais aí ao redor do globo. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre os filmes que estrearam entre junho e dezembro de 2015, finalizando essa linha do tempo completa. Sim, isso é uma promessa. E a gente continua no próximo set. Corta!